Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que insiste na contratação de Matheus França. Jogador revelado no Flamengo e vendido para o Crystal Palace por 20 milhões de euros. Matheus França já havia sido, na semana passada, alvo de uma proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou desistindo do acordo diante das cifras envolvidas nas tratativas. É que o Matheus França ganha na Inglaterra R$ 1.300.000 por mês, e apesar de o Crystal Palace topar emprestá-lo, a opção de compra ficaria muito cara. O Cruzeiro entendeu que os números não batiam e procurou outras alternativas. Já no Vasco da Gama existe otimismo de que o negócio possa acontecer. Fernando Diniz é um entusiasta da ideia. Ele entende que o Matheus França se encaixaria como uma luva nesse elenco do Vasco, jogando ao lado de Felipe Coutinho, Ryan, entre outros. As negociações existem, existe otimismo no Vasco, mas estou achando que as cifras, para mim, em relação à capacidade financeira do Vasco, parecem ser um impeditivo. Atleta que pelo Flamengo disputou 53 jogos e 9 gols no time principal, já no Crystal Palace a coisa não funcionou, foram apenas 19 jogos com um gol e 2 assistências. Bora falar agora sobre um novo alvo para a defesa do Vasco. Cruz Maltino não consegue avançar na compra de Carlos Cuesta. O zagueiro colombiano que pertence ao Galatasaray está entre o Spartak Moscou e o Vasco. O Vasco se acertou com o Galatasaray e o jogador se acertou com o Spartak Moscou. O grande problema para o Vasco é que a oferta do Spartak para o atleta é de 6 milhões de euros num contrato de 3 temporadas, ou seja, para se igualar o Vasco precisaria bancar 2 milhões de euros por ano para o zagueiro de 27 anos de idade, e o Cruz Maltino alega não ter capacidade financeira para isso. Até por isso, o Vasco já iniciou a busca por um substituto e conversa nesse momento com o Gabriel Paulista, atleta de 34 anos de idade, a maior parte da carreira no futebol europeu. Nesse momento ele joga pelo Besiktas. O Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, esteve nesse domingo assistindo ao jogo do Besiktas no Campeonato Turco, vitória por 2-1 com gol no último minuto do jogo. E ele tenta convencer o Gabriel Paulista e o Besiktas a fazerem negócio. O atleta hoje com 34 anos de idade. Vasco que em suas andanças também tentou Fabian Balbuena. O Balbuena preferiu jogar no Grêmio, onde já marcou gol. Um dos gols da vitória do tricolor gaúcho por 3-1 contra o Atlético Mineiro nesse domingo, lá na Arena MRV. Quero te falar agora sobre a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, que na teoria deveria servir para moralizar o futebol brasileiro, mas a verdade é que até agora ela é uma grande vergonha, uma farsa. Só para você entender, vou usar o exemplo do Corinthians, que no ano passado contratou o Ranieri do Cuiabá e o Félix Torres do Santos Laguna. O Corinthians não pagou o Ranieri e não pagou o Félix Torres, ou seja, Santos Laguna e Cuiabá ficaram a ver navios. O Félix Torres, ou melhor, o Santos Laguna recorreu à FIFA, por ser um clube mexicano e internacional. O Cuiabá recorreu à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. A FIFA já condenou o Corinthians em primeira e em segunda instância, e agora o Timão se apressa para tentar pagar 33 milhões de reais à vista para evitar o transfer ban, para retirar o transfer ban. O Corinthians já foi punido e hoje está proibido de inscrever atletas. Nesses 33 milhões de reais, com pagamento à vista, a juros e correção monetária. Já a Câmara Nacional de Resolução em Disputas firmou um acordo com o Corinthians para que o Timão pague o que deve ao Cuiabá pelo Ranieri em 6 anos, sem pagamento de juros. Ou seja, um verdadeiro caos. É por isso que os clubes brasileiros devem tanto para outros clubes brasileiros. Isso acaba se tornando uma grande bola de neve. E a gente discute ou vê os clubes debatendo a respeito do fair play financeiro com a ideia de utilizá-lo a partir do ano que vem. Já dá para dizer que se for a CNRD que for fiscalizar e cuidar desse fair play financeiro, já dá para cravar que ele não vai funcionar. Vamos passar as notícias do Vasco da Gama, projetar o jogo de amanhã com a volta do capitão Verratti, falar sobre contratação e de um texto emocionante que, se você não viu, eu teria a ousadia de colocar voz nesse texto do brilhante jornalista Lédio Carmona. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilhe o nosso conteúdo se você gosta, se inscreve no canal e olha, deixa eu pedir um favor a você. Se estiver aparecendo para você um botãozinho ali, uma tecla hype, dá um hype nesse vídeo aí para ele alcançar mais vascaínos, para o YouTube entregar para outros vascaínos.
Bom, gente, ontem, durante o Seleção Sport TV, apresentado pelo brilhante André Rizek, o texto publicado, né, na rede social do Lédio Carmona, que eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem, vou colocar aqui também, ó, do Lédio Carmona para vocês seguirem. Esse texto emocionou o Felipe Bastos. Felipe Bastos, que jogou, foi campeão pelo Vasco, os filhos são vascaínos. E o Felipe não deixou, não bloqueou a emoção, deixou a emoção vir à tona, humanizou a relação comentarista e público. Isso é muito legal. Nós que somos pais, sabemos a nossa responsabilidade em passar a nossa paixão de pai para filho. Dentro de campo, o time não corresponde há muitos anos, mas nós, pais, fazemos questão de cultivar, de incentivar. E aí vem uma vitória como foi de domingo, cara, para lavar a alma. Eu vou ler o texto do Lédio Carmona. Lédio, peço licença mais uma vez a você e agradeço a liberação em colocar voz no seu texto. Deixa eu te falar uma coisa. Sim, para você mesmo, que no fundo não sabe o que é amar o seu próprio clube. Você gosta de ganhar, eu também, por óbvio. Mas não tem coisa mais rica no universo do futebol do que ser apaixonado por um clube. De sorrir e chorar por ele, seja qual for. Chorar na derrota, viver um tormento de décadas e seguir amando. Não desistir, sorrir, gritar de alegria e emoção numa vitória que só vale 3 pontos, mas que desentalou tantos sentimentos represados. Lembrar do pai, do avô, da avó, do primo, do padrinho, da sua existência. O futebol é parte da história da vida de muita gente, forma caráter e ilumina a alma de muitos que estão tristes e deprimidos por N motivos e que enxergam uma luz depois de 90 minutos. Se você não é capaz de entender ou respeitar isso, você não ama, reafirmo, nem o seu próprio clube. Perdão pela franqueza. Meu carinho eterno para minha comadre Simone, para o querido Eric, para o sempre presente Eudes, para a amiga gaúcha Michele, para o tricolor Sidney, para o Gurjão, Paulinho, Joana. Não são vascaínos, longe disso, mas tiveram o cuidado de mandar uma simples mensagem de carinho num domingo tão especial para os vascaínos. Porque eles sabem o quanto aquela épica vitória foi importante para quem sofre, chora, engole seco, vive humilhações há décadas e só espera por um dia de paz. De vez em quando, um domingo perfeito. Chegou o dia. 6-0 no Santos. E o vascaíno teve, enfim, um dia para chamar de seu. Foi lindo. Não será campeão. Não vai ganhar todas. Talvez perca no próximo. E a dor recomece. Quem é Vasco sabe muito bem disso. Mas quem é Vasco de verdade se entrega pelo clube e vai até o fim por essa paixão. Então, deixem o Vasco em paz. Larga de ser chato e permita que o vascaíno possa ser feliz e comemore uma vitória histórica. Tenha mais empatia e não encha o saco de alguém que só quer ser feliz um dia. Nunca vão entender. Lédio, que privilégio colocar voz no seu brilhante texto, Lédio Carmona, que simbolizou, sintetizou o que é ser vascaíno. Nós não pedimos para dar títulos à nossa vitória. Não nos consideramos campeões ou o troféu de vencedor do Santos. Poderia dizer que o Santos venceu o Cruzeiro, venceu o Flamengo, mas isso não aumenta a nossa capacidade, e sim o que nós fizemos, porque foi um resgate de valores. E ter valor é saber o que significa a sua paixão, que é a nossa, que é o Vasco da Gama. Bom,
Texto à frente, vamos tocar o nosso barco aqui, falando sobre Matheus França, contratação trazida em primeira mão pelo Lucas Pedrosa, confirmada. O Vasco está por detalhes para anunciar o meio atacante do Crystal Palace, que tem 21 anos, formado no Flamengo, foi vendido em 2023 para o clube inglês, não teve uma boa sequência lá. É um jogador que foi vendido por 20 milhões de euros, tinha metas também no contrato que não foram batidas, mas o Matheus França encaixa no perfil que quer o Fernando Diniz, que aliás foi um dos primeiros pedidos do Diniz à diretoria. Contrato sendo alinhado e também a parte salarial. E ele estaria, segundo a informação que eu recebi, dentre os maiores salários do futebol brasileiro. Vamos aguardar se isso vai ser verdade ou não, mas fato é que a negociação avançou e muito. Tanto é que o Cruzeiro, semana passada, tentou trazer o garoto e não conseguiu porque ele já apalavrou com o Vasco da Gama. Verratti volta amanhã, a equipe do Vasco, capitão do time. Há uma discussão gigante, entendo o torcedor colocar isso aqui, inclusive nos comentários. Pô, não tem que voltar e tal. Eu discordo. Eu acho que por respeito, por hierarquia, por tudo que ele fez, voltar contra o Juventude. Se não performar, aí retoma o que foi no domingo. Mas o capitão tem que estar dentro. Não vejo outra possibilidade. Ah, mas o time fica mais lento, o time não puxa contra-ataque com ele, a bola bate e volta e não faz o pivô com excelência. Ok. Mas ele tem que voltar ao time. Se ele vai continuar, aí é uma outra questão. Cabe ao técnico Fernando Diniz. É isso aí, então, torcida vascaína, esse aí é o vídeo de hoje com as informações do Vasco. Se você gostou aí das possibilidades de reforços do Vascão para o restante da temporada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina.